meus amigos e minhas amigas. Eu sou o professor Rafael Barreto, professor de Ética Profissional da Advocacia da Rede de Ensino LFG. Estarei aqui com vocês no programa Prova Final, que é uma parceria da TV Justiça com a Rede de Ensino LFG. O nosso programa é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco, tema do dia, é o bloco no qual nós trazemos uma apresentação do tema que será examinado. O segundo bloco, Pergunte ao Professor, é um bloco no qual responderemos questionamentos que serão trazidos pelos estudiosos da matéria. E o terceiro bloco, X da questão, é o bloco no qual nós resolveremos questões de prova da OAB que abordam o tema estudado. No nosso encontro, nós vamos estudar um tema que é muito importante na prática da advocacia e um tema que é também objeto de uma atenção especial das provas da OAB, que é o tema honorários advocatícios. Na sequência, partiremos para o tema do dia. Os honorários advocatícios representam, com toda certeza, um dos mais importantes temas na atividade da advocacia. E a razão de ser é de simples compreensão. Os honorários representam a remuneração do advogado. O advogado, ele presta os seus serviços profissionais de uma maneira geral, mediante o recebimento de uma remuneração, que justamente são os honorários. Prestem atenção, como todo e qualquer profissional, o advogado deve buscar uma remuneração pela sua atividade, pois é com essa remuneração que ele vai conseguir prover a sua subsistência, manter a sua estrutura de trabalho, manter a sua estrutura familiar. Sem os honorários, o advogado deveria buscar uma outra fonte de sustento. Mas como a atividade profissional dele é justamente a advocacia, ele tem que ser remunerado por essa atividade. E é aí que adentra a importância dos honorários advocatícios. Com essas considerações iniciais que eu estou trazendo, eu quero que você já absorva o primeiro aspecto importante na matéria, que é o seguinte: os honorários advocatícios possuem para o advogado natureza alimentar. Sabemos que as verbas alimentares no direito são aquelas que representam a subsistência da pessoa. E os honorários advocatícios representam para o advogado justamente isso, a subsistência. Se o advogado não receber honorários, como é que ele vai manter a estrutura do escritório funcionando? Como é que ele vai poder investir em qualificação profissional para ele? Tudo demanda remuneração para custear essas despesas. Então, preste atenção, os honorários possuem natureza alimentar. Trata-se de uma verba alimentar. Bom, existem tipos, modalidades de honorários advocatícios. Quando nós partimos para estudar os honorários no Estatuto da OAB, Lei 8906 de 94, e também no Código de Ética, que dedica alguns artigos ao tema, nós percebemos que existem basicamente 3 tipos de honorários: convencionados, fixados por arbitramento e de sucumbência. Qual é a diferença entre honorários convencionados, fixados por arbitramento e de sucumbência? Bom, primeiro vamos diferenciar honorários convencionados e fixados por arbitramento de honorários de sucumbência quanto a um aspecto que é elementar. Honorários convencionados e honorários fixados por arbitramento são pagos pelo constituinte do advogado. Quem remunera o advogado é o cliente dele. Honorários de sucumbência
são pagos pela parte ex-adversa no processo. A parte que perde no processo, a parte que sucumbe no processo, tem que arcar com o custeio de uma verba honorária, que é a denominada verba de sucumbência. Bom, se os honorários convencionados e os fixados por arbitramento são pagos pelo cliente, quer dizer que o cliente paga ao advogado 2 vezes? Não. Vamos entender agora a diferença entre eles. Honorários convencionados são aqueles contratados entre o advogado e o cliente. Uma pessoa foi ao escritório de um advogado e procurou ele para a contratação dos serviços profissionais. E o advogado estabeleceu com ele, mediante um contrato, que o valor dos honorários seria X. Esses são os honorários convencionados, contratados. E é extremamente importante na prática da advocacia que os honorários estejam convencionados em um contrato escrito, expresso. O contrato verbal também tem validade. Mas a ausência do contrato expresso, o contrato tão somente verbal, pode gerar depois dificuldades para o advogado, porque você não vai ter um registro dos termos da avença. Preste atenção que a regra geral, quando se fala de honorários, é você falar de contrato expresso. Então, nós vamos ter os honorários convencionados como a regra geral para a remuneração do advogado. Mas pode acontecer de não haver um contrato expresso, ser uma avença oral, e na hora de cobrar o pagamento dos honorários surgir um desentendimento entre as partes. Ou pode acontecer de o advogado contratado, durante a causa, se desligar do processo, renunciar ao mandato, ou o próprio cliente revogar a procuração e o serviço não ser integralmente executado, e surgir uma necessidade de ponderar e reduzir o valor dos honorários. E é nesse momento onde você terá uma espécie de complicação com aquilo que foi convencionado, ou porque não estava escrito e agora surgiu uma dúvida, ou porque, como o serviço foi reduzido, tem que reajustar, que adentram os honorários fixados por arbitramento. Honorários fixados por arbitramento são honorários fixados pelo juiz, em virtude de quê? Em virtude de algum tipo de complicação que surgiu no pagamento dos honorários convencionados, ou porque não houve um contrato escrito, ou porque houve a necessidade de reduzir. E aí você pede ao magistrado que arbitre o valor dos honorários. Preste atenção. Na hora de arbitrar esses honorários, o juiz ele atua livremente, ele tem uma discricionariedade total ou ele tem parâmetros? Tem parâmetros. O Estatuto da OAB vai indicar que o juiz, ao arbitrar os honorários, deve levar em consideração, primeiro, a tabela de honorários que é fixada pelo Conselho Seccional do OAB. Então, o primeiro parâmetro é qual é o valor de honorários padrão da OAB para esse tipo de serviço. Isso vai nortear o juiz. Depois, o juiz tem que analisar peculiaridades da causa, né? O grau de complexidade da causa. Por exemplo, trata-se de uma demanda pioneira. Ninguém nunca trouxe esse tipo de discussão para o judiciário, é uma discussão complexa. Ou, esse aqui é um caso que é pacífico, jurisprudência consagrada. Olha aqui, qualquer pessoa que adentre com esse tipo de causa já sabe que tem uma tutela procedente. Além disso, também deve ser levado em consideração pelo magistrado as condições de prestação do serviço e também o renome do profissional. Muitas vezes trata-se de uma causa que exige uma dedicação exclusiva. O advogado, para atuar nesse processo, teve que deixar de acompanhar outras tantas causas. Ele tem que estar integralmente dedicado àquilo ali. Isso tem que ser levado em consideração pelo juiz no arbitramento do valor dos honorários. Então, temos os honorários convencionados, os arbitrados e os arbitrados ou fixados por arbitramento e os de sucumbência. Os de sucumbência são pagos pela parte ex-adversa, a parte que perdeu a causa. A pergunta que se impõe é a seguinte: a verba de sucumbência
ela, em qualquer hipótese, pertence ao advogado ou essa verba ela pode ser repassada ao cliente? O Estatuto da OAB tinha um dispositivo que estabelecia o seguinte: é nula qualquer cláusula, disposição, norma que retire do advogado a sucumbência. E aí se entendia que a verba de sucumbência era exclusiva do advogado. Se você botasse lá no contrato de honorários que a sucumbência ficava para o cliente, não teria valor. Mas o Supremo declarou isso inconstitucional. O Supremo entendeu que a verba de sucumbência tem natureza disponível. Então, o advogado pode abrir mão da sucumbência. O advogado pode pactuar com o seu cliente sobre a sucumbência. Por exemplo, o cliente foi acertar os honorários com o advogado e o advogado deu um preço X. O cliente, que tinha uma certa instrução sobre essa temática, disse assim: ó, tudo bem, eu pago até X mais uma coisa, mas a sucumbência vai ser dividida. Vai ficar uma parte para mim e uma parte para você. Pode ser feito? Pode. Porque a verba de sucumbência tem natureza disponível, ok? Vamos aqui agora adentrar um pouco mais no exame desses honorários convencionados. Uma pessoa chegou ao escritório do advogado, procurou ele para a prestação de um serviço e o advogado vai estipular o preço dos honorários. Pergunto: qual é o parâmetro a ser utilizado? Tabela de honorários fixada pelo Conselho Seccional do OAB. O parâmetro do preço dos honorários é a tabela estipulada pelo Conselho Seccional do OAB. Mas eu posso me distanciar dessa tabela? Eu posso cobrar honorários em valor inferior ao que está na tabela ou em valor superior ao que está na tabela? Posso. Preste atenção. Primeiro, cobrança de honorários em valor inferior ao que está na tabela. O que o nosso Código de Ética nos impõe é que o advogado não deve cobrar os honorários de maneira irrisória, em valor inferior à tabela, aviltando a natureza do serviço advocatício. Mas, se houver um motivo justificado, ele pode sim cobrar abaixo do valor da tabela. Pode até, inclusive, atuar gratuitamente, fazer o que se denomina na prática advocacia pro bono. Preste atenção. O que eu não posso é reduzir o valor da tabela com a finalidade de captar a clientela. Por exemplo, uma pessoa procurou um advogado e o advogado deu o preço do serviço. O serviço custa X. Aí a pessoa disse: mas doutor, eu tive com outro advogado que me cobrou 10% menos do que X. Aí o advogado: ó, mas X aqui já é o valor que está beirando a tabela. Vamos fazer o seguinte, para eu não perder o cliente, eu vou reduzir na metade. Não pode. Isso aqui é antiético. Isso aqui eu já estou trabalhando a atividade de advocacia com uma prática mercantil, comercial. E lembre, a atividade de advocacia não é atividade mercantil, é atividade intelectual, ok? Você não pode trabalhar com ela como se fosse uma mercância. Mas, evidentemente, se houver uma justa causa para você cobrar abaixo da tabela e até atuar gratuitamente, isso pode ser feito. Vamos imaginar a seguinte situação. Um advogado é procurado por uma pessoa que, por exemplo, trabalha no condomínio onde ela reside. Lá no condomínio onde esse advogado reside, um funcionário procurou ele, dizendo que teve um problema com uma operadora de telefonia que lhe cobrou um serviço que não é devido, que ele não contratou. E como ele se recusou a pagar, negativou o nome dele nos órgãos de proteção ao crédito. Ele está preocupado porque o nome dele está comprometido, ele não deve aquele valor. Cabe uma demanda judicial. O advogado pergunta: qual é o valor da discussão? É uma dívida de R$40. Esses R$40 podem representar um valor muito pequeno para alguns e muito grande para outros. Depende do parâmetro de quem está analisando. E para aquela pessoa, certamente, é um valor significativo. O advogado assume o patrocínio da causa. Mas veja só, ele vai entrar com uma demanda na qual ele vai discutir a cobrança de R$40.
seria razoável ele fazer a advocacia pro bono, reconhecendo a situação financeira do seu constituinte e não cobrar honorários? Seria. Não seria aqui aviltamento para buscar clientela. É a famosa advocacia pro bono. E acima do valor da tabela pode fixar? Claro que pode. Claro que pode. Ao estipular o preço dos honorários, o advogado tem que levar em consideração a complexidade da causa, o tempo de dedicação e também o renome dele. Lembrem de uma coisa, a advocacia é atividade intelectual e é cada advogado quem sabe o quanto custa o seu estudo. Me recordo de uma passagem emblemática onde se faz referência ao Rui Barbosa, que seria mais ou menos a seguinte. O Rui estava no seu escritório quando foi procurado por uma pessoa que disse: seu Rui, estou desesperado, tem um problema que eu não consegui resolver. Já procurei 30 advogados e ninguém consegue, queria ver se o senhor me ajuda. O Rui disse: pois não, senhor, me conte qual é o caso. Quando a pessoa terminou de contar o caso, o Rui levantou, pegou um livro na estante, abriu em uma página, leu um parágrafo e disse: seu caso está resolvido, é isso aqui. Basta que entremos na justiça com isso aqui e o caso está resolvido. A pessoa ficou extremamente satisfeita. Seu Rui, muito obrigado, olha, realmente o problema vai ser resolvido. Olha, eu não tenho como lhe agradecer. Ao que o Rui disse: não, você tem como me agradecer, pagando os meus honorários. E o preço é tanto, X. Mas, seu Rui, que absurdo, como é que você está me cobrando um preço tão caro, extorsivo? Você apenas pegou um livro e leu um parágrafo, seu Rui. Você está me cobrando tanto para a leitura de um parágrafo? Ao que o Rui lhe respondeu: eu não estou lhe cobrando por ter lido um parágrafo. Eu estou lhe cobrando pelo tempo de dedicação, pelo estudo que eu tive que ter para saber que a resposta ao seu problema está nesse parágrafo. Como você mesmo me disse, já esteve com mais de 30 advogados e não conseguiu resolver, mas eu consegui, porque provavelmente, enquanto eu estava madrugadas a fio estudando, enquanto eu estava abdicando de compromissos sociais para estudar, eles estavam desenvolvendo outras atividades. E nessa hora você percebe, cada advogado é que sabe o tamanho do seu sacrifício pessoal para adquirir o conhecimento que ele tem. Então é ele quem mensura. Por isso que você pode cobrar muito acima do valor da tabela, a depender da capacidade intelectual, do renome, da experiência que o advogado já tem. Não é nenhuma infração cobrar acima do valor da tabela, ok? Bom, preste atenção. Na hora que você estipulou o preço para o cliente fez assim: doutor, olha, tem um problema. Eu não tenho como lhe pagar agora. A gente tem como acertar, pagar no final da causa, se a gente ganhar a causa. É o caso típico da advocacia trabalhista. A pessoa é colocada para fora da empresa, está desempregada, procura advogado para entrar com a reclamação trabalhista. Como é que vai pagar ao advogado se ele está sem receber o dinheiro dele? É um caso peculiar. Doutor, como é que eu lhe pago se meu dinheiro está preso na empresa? Nessa hipótese, surge o que na prática se denomina o contrato de risco, os honorários pro êxito. Se a gente ganhar a causa, o cliente me paga. O grande detalhe é que esse contrato de risco, de parceria, tem um nome técnico, que está lá no Código de Ética. É contrato com adoção de cláusula cota litis. Cota litis quer dizer uma cota da lide. E a ideia é a seguinte: se a causa for ganha, uma cota do que ganhar fica para o advogado a título de honorários advocatícios. Agora preste atenção. A adoção da cláusula cota litis segue alguns parâmetros que o Código de Ética impõe. O Código de Ética impõe que, primeiro, a cláusula cota litis tem que ser expressamente representada por pecúnia, dinheiro. Cota litis. Uma parte do que ganhar é meu em dinheiro, em espécie. E segundo, o benefício econômico do advogado não pode ultrapassar o benefício econômico do cliente.
E você vai acrescer a sucumbência. Por exemplo, o advogado propôs ao cliente o seguinte: você não me paga nada agora, mas se a gente ganhar, 50% é meu, 50% é seu. Pode não. Porque o advogado ganhou 50%, com a sucumbência que ele ganhar, ele vai ganhar mais do que o cliente. Isso não pode ser feito. Então, quando você pactua a cláusula quota litis, o benefício econômico que o advogado tem não pode ultrapassar o benefício econômico do cliente. Tranquilo quanto a isso? Pensemos em mais uma hipótese. O cliente disse para o advogado que não tem condições de arcar com o custo dos honorários. O advogado propôs o pagamento mediante cláusula quota litis. Só que o cliente disse: doutor, a gente não vai, na verdade, aqui obter nenhum êxito econômico. A gente não vai entrar com nenhuma ação indenizatória, de cobrança. Na verdade, eu sou réu em uma ação falimentar, em processos trabalhistas. E aí, qual é o caminho a ser adotado? Bom, o Código de Ética autoriza que, em casos excepcionais de clientes comprovadamente sem recursos financeiros e desde que contratado por escrito, o advogado receba mediante participação em bem particular do cliente. Preste atenção. Os honorários podem consistir na participação em bens particulares do cliente, mas apenas cliente comprovadamente sem condição financeira. Isso tem caráter excepcional e tem que estar consagrado por escrito no contrato. Tranquilo? Tem mais uma hipótese. Vamos imaginar que a pessoa, sabendo que não tem recursos para pagar um advogado, procurou a Defensoria Pública. Mas naquela região não encontrou nenhum representante da Defensoria. Quando isso ocorre, é muito comum a OAB ser notificada para indicar um advogado para atuar dativamente. O advogado atua cumprindo o papel do defensor. Ele recebe honorários? Recebe. Quando o advogado atua exercendo a função de defensor, porque naquela localidade não tem defensor, ele recebe honorários que são pagos pelo Estado. O juiz arbitra, tendo como norte a tabela da OAB, e quem paga é o Estado. Honorários estão convencionados, contratados. Como é que fica o tempo do pagamento? É à vista, é parcelado? Como é que vai ficar? Se você, enquanto advogado, está convencionando os honorários, você tem ampla liberalidade para dispor sobre o tempo do pagamento. Você pode dispor que o pagamento tem que ser feito integralmente à vista, que o pagamento vai ser feito de maneira parcelada, uma parte no início, outra parte quando concluir a ação. O que o Estatuto vai dizer é o seguinte: quando não houver nenhum acordo quanto ao tempo do pagamento, tem que pagar 1/3 no início do serviço, 1/3 na decisão de primeira instância e o restante ao final. Então, 1/3 no início, 1/3 na primeira instância e o restante ao final. Mas tudo isso se não houver nada convencionado. Preste atenção, eu vou falar agora de um mecanismo que o Estatuto da OAB institui, que é para proteger o advogado, que é o seguinte: se o advogado juntar nos autos do processo o contrato de honorários que ele fez com seu cliente, ele pode pedir ao juiz que deduza do valor que o cliente tem a receber aquilo que é devido ao advogado. Por exemplo, o cliente procurou o advogado para entrar com ação indenizatória e eles combinaram o seguinte: não vai pagar nada no início, mas 30% do que ganhar vai ficar para o advogado. Ok. Entraram com ação indenizatória e obtiveram êxito, R$100 mil de indenização. Se o advogado juntar o contrato de honorários nos autos do processo, o juiz pode reter desse crédito de 100 mil os 30% do advogado. E aí esse crédito é liberado em favor do advogado. Isso é interessante por quê? Porque como é crédito do próprio advogado, pode ser levantado em nome do advogado. E aqui eu acrescento: o advogado ele tem legitimidade para executar nos autos do próprio processo em curso os créditos de honorários dele, os créditos de sucumbência e os créditos convencionados quando ele junta o contrato. É uma medida de cautela que o advogado pode fazer. Bom, essas são algumas considerações que eu queria trazer sobre o tema do dia. Na sequência, vamos para a etapa do programa Pergunte ao Professor. Vejamos agora
os questionamentos que os estudiosos da matéria nos trazem. Vamos ver qual é a primeira pergunta? Professor, qual a diferença entre honorários convencionados, arbitrados e de sucumbência? Essa pergunta está na base da matéria. É ponto inicial para a gente compreender o tema honorários. Honorários convencionados, fixados por arbitramento e de sucumbência, representam os tipos de honorários advocatícios. Os dois primeiros são pagos pelo cliente. O terceiro, pago pela parte ex-adversa, aquela que sucumbe no processo. É uma espécie de punição a quem perdeu e premiação a quem ganhou. Honorários convencionados e arbitrados se excluem. O cliente não vai pagar duas vezes. Os honorários fixados por arbitramento vão surgir quando houver alguma dificuldade naquilo que está convencionado. Qual é a regra geral? O advogado contrata os honorários, convenciona e registra num contrato de honorários. Se houver alguma complicação quanto a isso que foi convencionado, ou se não houve uma convenção expressa, vai surgir a necessidade de o juiz arbitrar. Vamos imaginar? O advogado foi constituído para entrar com a ação e ele já imagina que aquilo ali vai até o Supremo Tribunal Federal. Estipulou os honorários. Durante a causa, ele passou a ter uma relação complicada com o cliente e achou prudente renunciar ao mandato. Renunciou à procuração. É razoável que seja feito um reajuste no valor dos honorários proporcionalmente ao que já foi prestado, porque a causa vai continuar. E como é que você vai definir quanto é que realmente vai ser pago dos honorários? Tem que arbitrar. O juiz vai fixar por arbitramento. Ao fazer o arbitramento, o juiz adota como parâmetro a tabela de honorários do AB, mas não é só isso. Ele leva em consideração a complexidade da causa, o tempo de dedicação, o nível de comprometimento do profissional, o renome do advogado, tudo isso deve ser levado em consideração para o magistrado arbitrar o valor dos honorários. Em relação à verba de sucumbência, o detalhe é que ela pertence ao advogado, mas ela é uma verba disponível. Significa dizer que o advogado pode abrir mão da sucumbência em favor do seu cliente. Preste atenção, ele colocou no contrato de honorários que a sucumbência vai ser rateada. Ou um advogado que é empregado de uma sociedade de advogados. Pode estar no contrato de trabalho dele que verba de sucumbência é da sociedade de advogados. Não é do advogado que atua. Toda a sucumbência fica para a sociedade. Pode ser feito isso? Pode. Porque é uma verba de natureza disponível. Ok? Quanto aos honorários convencionados, se recordem. Meu parâmetro é a tabela fixada pela OAB. Mas eu posso estipular um valor abaixo e um valor acima. Valor abaixo apenas excepcionalmente, em casos devidamente justificados, em que você verifique que realmente a situação é de uma pessoa que não tem nenhuma condição de arcar com honorários e que você deve fazer a chamada advocacia pro bono. A gente até costuma dizer que na prática da advocacia é extremamente frequente um escritório de advocacia receber como pagamento de honorários algum presente de um cliente, como um bolo de chocolate, né, uma caixa de chocolates, ou uma garrafa de vinho, né, clientes que realmente têm uma situação econômica muito difícil, de parcos recursos financeiros, que não tem condições de arcar com honorários, tem causas, às vezes, de um valor irrisório, que o advogado, realmente aqui imbuído daquele espírito de fazer advocacia pro bono, assume a causa, não tem nenhum problema, não está adotando prática de captação de clientela. E aí, de repente, depois vem o cliente e manda entregar lá no escritório uma garrafa de vinho, uma caixa de chocolate, pode cobrar abaixo do valor da tabela. O que não pode é você utilizar isso como uma prática comercial de captação de clientela, ok? Vamos à próxima pergunta?
Professor, o advogado, ele pode cobrar honorários em valor inferior ao fixado na tabela da OAB? Olha só que coisa interessante. Essa segunda pergunta vem justamente na esteira do que a gente acabou de comentar. O advogado pode cobrar os honorários em valor inferior à tabela da OAB? Pode. Mas isso tem que ser caráter excepcional. O advogado não pode reduzir o valor dos honorários buscando captação de clientela. Isso é conduta antiética e isso pode gerar um processo disciplinar. O advogado só pode cobrar valor abaixo da tabela se for motivo devidamente justificado. Absorva uma coisa. Advogado não deve ficar reduzindo o valor de honorários buscando fazer captação de clientela. Cada advogado é que sabe o quanto de tempo de dedicação de sua vida ele teve para poder se encontrar naquele estágio de conhecimento e de experiência que ele tem. Preste atenção, você que está aí nos acompanhando, provavelmente você deve estar se preparando para o exame do OAB. É você quem sabe o quanto de tempo de dedicação você está tendo para conseguir a aprovação no exame do OAB. Eu tenho noção, eu dimensiono o quanto de tempo você está estudando, mas saber realmente o quanto isso representa para você, é só você quem sabe. O quanto você está tendo que abdicar, o quanto você está tendo que renunciar para se dedicar à aprovação na prova do OAB. Depois que você for aprovado, não pense que vai ser diferente na advocacia. A advocacia ela exige muito estudo. Muitas vezes o advogado se depara com casos complexos e com prazos exíguos. Está para operar uma decadência ou está num prazo de uma contestação e ele tem que se dedicar integralmente. O advogado abdica de finais de semana, de feriados para estudar. Abdica muitas vezes de estar com familiares, de estar com amigos para estudar e conseguir enfrentar aquele caso. Isso tudo é um patrimônio intelectual que o advogado adquire, que é imaterial. E o advogado tem que se valorizar. O advogado tem que se valorizar. Ele não pode abrir mão de todo esse tempo de dedicação que ele teve na hora em que ele vai fixar o valor dos honorários. Lembre de uma coisa, na hora em que o advogado estipula o preço, e o cliente questiona, esses honorários estão altos demais, estão absurdos. Com todo respeito, o cliente não tem condição de mensurar o quanto o advogado teve que se dedicar para estar naquele momento ali. É o advogado quem estipula o preço dos honorários e pode fazer acima do valor da tabela da OAB. Não tem nenhum empecilho para isso, ok? Vamos à próxima pergunta? Professor, o que é cláusula cota litis? Gente, a cláusula cota litis, prevista lá no Código de Ética. Cota litis significa uma cota da lide. É uma cláusula que é adotada para aquele caso em que o cliente não tem condições de remunerar o advogado e é feito um ajuste de que o advogado só vai receber se obtiverem êxito na demanda. Ele vai receber uma parte do benefício econômico da demanda, uma cota da lide. É muito comum a adoção dessa cláusula perante a Justiça do Trabalho. Preste atenção. O advogado está no seu escritório, chega um cliente, lhe procura e relata a seguinte história. Doutor, eu fui colocado para fora da empresa e o meu patrão disse que nem passe lá para receber, que só me paga na justiça. Mandou eu correr atrás dos meus direitos, procurar um advogado e entrar com ação se quiser receber. É para isso que eu estou aqui. Aí o advogado vai analisar o caso, vai preparar a petição da reclamação trabalhista. Quando chega na hora dos honorários, ele diz para o cliente, ó, eu assumo o caso, mas eu vou lhe cobrar tanto de honorários. E você tem que pagar a primeira parcela de imediato, na hora que eu entrar com a ação. Aí o rapaz vai dizer, doutor, eu estou sem dinheiro nenhum. O meu dinheiro está com a empresa, nem o salário desse mês me pagaram. Como é que eu vou lhe pagar se eu não tenho dinheiro?
se o que eu tenho para receber a empresa está lá retendo. Perceba que não teria sentido eu cobrar daquele que está desempregado antecipadamente. Então, o que é que a gente faz? Diz, ó, ao final, você me paga. É o chamado contrato de risco honorários pro êxito. Tecnicamente, adoção de cláusula cota-lite. O grande ponto é que a cláusula cota-lite tem que necessariamente estar instituída em pecúnia. E, quando acrescida da verba de sucumbência, não pode ultrapassar o benefício econômico do cliente. O advogado não pode receber mais do que o cliente. Se o advogado propuser ao cliente, vamos entrar com ação indenizatória e é 50% para cada um, meio a meio, pode não. A não ser que também rateie a sucumbência. Porque o advogado não pode se beneficiar mais do que o seu cliente. Essa é uma das imposições que o Código de Ética traz quando cuida da cláusula cota-lite. Vamos ver a próxima pergunta? Professor, é possível a participação do advogado em bens particulares do cliente? Outra pergunta extremamente importante. Olha, eu tenho um conhecido que é advogado e ele me falou que ele recebeu de honorários um carro lá do seu cliente. O cliente pagou os honorários entregando um carro da empresa. Isso pode acontecer? Preste atenção. O que o Código de Ética impõe é o seguinte: a participação do advogado em bem particular do cliente que seja comprovadamente sem recurso financeiro tem caráter excepcional e deve ser contratada por escrito. Então, poder, pode. Mas, primeiro, tem que ser um cliente comprovadamente sem condições financeiras. Segundo, tem que ter caráter excepcional. E terceiro, tem que estar contratado por escrito. Se o cliente tiver recursos financeiros para pagar os honorários em espécie, em dinheiro, tem que ser feito assim. Eu não posso, como regra geral, pactuar o pagamento de honorários mediante participação em bens do cliente. Não. O que o Código de Ética impõe é que isso tem caráter excepcional. É cliente comprovadamente sem recurso financeiro e contratado por escrito. Preste atenção que vai ter uma espécie de sequência lógica aqui. A regra é que, primeiro, convenciona os honorários com pagamento em espécie, uma parte já paga de início ao advogado. Você pode abrir mão disso e fazer a cláusula cota-lite. Só vou ganhar no final se o meu cliente ganhar, eu também ganho o contrato de risco. E você tem aquela última hipótese, que é a participação em bens do cliente. O cliente procurou o advogado, ele deu preço. É tanto, me paga agora. Doutor, não tem como lhe pagar agora. Então me paga ao final. Doutor, no final não vou ter dinheiro para pagar, que a gente não vai ganhar dinheiro. Então, vamos pactuar o pagamento em participação nos seus bens privados, nos seus bens particulares. Isso vai ser possível, caráter excepcional, contratado por escrito. Próxima pergunta. Professor, a sucumbência é do cliente ou do advogado? Meus amigos, preste atenção. Como regra geral, a sucumbência é uma verba que pertence ao advogado e não ao cliente. Mas o advogado pode abrir mão disso, ele pode dispor sobre a sucumbência que ela tem natureza disponível. No Estatuto tem um artigo que o Supremo declarou inconstitucional, que previa ser nula toda e qualquer cláusula, disposição, norma que retirasse do advogado a sucumbência. O Supremo derrubou. O Supremo disse isso é inconstitucional porque a sucumbência é uma verba de natureza disponível. Preste atenção num aspecto interessante. Um advogado foi contratado para entrar com ação de cobrança ou com ação indenizatória e colocou no contrato que a sucumbência pertence a ele. Vamos imaginar que o Pato Donald contratou advogado para entrar com ação indenizatória contra o Mickey Mouse. E eles pactuaram que a sucumbência é do advogado.
Está lá, está no contrato. A ação foi julgada procedente e o Mickey Mouse foi condenado a indenizar o Pato Donald em 100 mil reais. E o juiz ainda fixou uma verba de sucumbência de 20% sobre o valor da condenação. Olha o que eu quero que você enxergue. O Mickey Mouse está devendo 100 mil reais a Pato Donald, valor da condenação, e está devendo 20% disso, 20 mil, ao advogado. O Mickey Mouse agora deve a duas pessoas, ao autor da ação e ao advogado do autor. Eu quero que você enxergue que nós vamos ter nesta relação processual aqui duas pretensões executórias. Uma pretensão do autor, que é o Pato Donald, do exemplo, e uma pretensão do advogado. E olha que coisa interessante que o Estatuto nos diz. O crédito do advogado pode ser executado em próprio nome, nos autos do processo. Olhem só, dentro desse processo, eu posso ter a deflagração de duas execuções. Uma execução do autor, do Pato Donald, e uma execução do advogado. Seria o seguinte: Pato Donald vem executar 100 mil reais. Advogado de Pato Donald vem executar 20 mil reais. São execuções distintas, mas dentro do mesmo processo. O Mickey Mouse tem que pagar os dois. E o interessante é que esse crédito de sucumbência, por pertencer ao advogado, é levantado em nome dele. E preste atenção, se o devedor for o Estado, como pagamento das dívidas estatais decorrentes de créditos judiciais, segue o sistema dos precatórios, nós vamos ter aqui a possibilidade de formação de dois precatórios. For uma ação indenizatória contra o Estado. Eu vou ter um precatório em favor do autor da ação e um precatório em favor do advogado. Porque o advogado, como titular do crédito, pode requerer que o precatório seja expedido em seu próprio nome. E o detalhe bem interessante é que, como a verba honorária tem natureza alimentar, pelo que a gente viu, os honorários advocatícios têm natureza alimentar, eles representam a subsistência do advogado, esse precatório vai ter natureza alimentar. Isso é interessante porque, não sei se você recorda, que dentro da moldura constitucional, os precatórios alimentares seguem um regime preferencial de pagamento. Tem uma espécie de ordem de pagamento de precatório, onde você prioriza precatório alimentar em detrimento de precatório não alimentar. Então, como o advogado tem um crédito ali que é alimentar, o precatório dele vai ser um precatório de natureza alimentar, ok? Então, a sucumbência, como regra geral, é do advogado. Ele pode executar essa sucumbência nos autos do processo em nome dele. E aí ele levanta o crédito em seu benefício próprio. Vai vir lá o alvará para ele levantar o dinheiro em nome dele. Tranquilo quanto a isso? Na sequência do programa, nós vamos partir para examinar o X da questão. Vejamos agora como essa temática foi cobrada em provas da OAB, para que possamos perceber que o conhecimento que foi debatido nas etapas anteriores do programa, ele vai nos permitir marcar o X correto na questão. Eu quero que você absorva que quando for o seu exame da OAB, na hora que você se deparar com essas questões, que debatam os temas que estamos trabalhando, você vai acertar a questão. Você tem totais condições de acertar a questão. Vejamos o que é que nos indica aqui a primeira questão organizada. Exame da OAB de 2012.1. O advogado João apresentou uma petição em determinada vara civil, pela qual fazia juntar o contrato de honorários celebrados com seu cliente para aquela causa, bem como requeria a expedição de mandado de pagamento em seu nome.
a fim de receber os seus honorários diretamente, por dedução da quantia a ser recebida por seu constituinte. Sobre a hipótese, e à luz do que dispõe o Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O advogado tem direito à expedição de mandado de pagamento em seu nome para que receba diretamente os seus honorários, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, devendo, para tanto, fazer juntar aos autos o contrato de honorários. Alternativa B. O advogado tem direito à expedição de mandado de pagamento em seu nome para que receba diretamente os seus honorários, por dedução da quantia a ser recebida pelo seu constituinte, devendo, para tanto, fazer juntar aos autos o contrato de honorários, bem como uma declaração expressa do seu constituinte, anuindo com a realização do pagamento diretamente ao advogado. Alternativa C. O advogado não tem direito à expedição de mandado de pagamento em seu nome, para que receba diretamente os seus honorários, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, mas o magistrado pode assim determinar caso entenda conveniente. Alternativa D. O advogado não tem direito, em hipótese alguma, à expedição de mandado de pagamento em seu nome, para que receba diretamente os seus honorários, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Mandados de pagamento, incluindo-se aqueles referentes aos honorários do advogado, são sempre expedidos em nome da parte. Meus amigos, minhas amigas, trata-se de um tema que nós enfrentamos na exposição. Nós vimos que, para proteger o advogado, o Estatuto da OAB dispõe que ele pode juntar nos autos do processo o contrato de honorários e pedir ao juiz que deduza do valor que vai ser pago ao cliente aquilo que é devido ao advogado por força do contrato. Trata-se de um instrumento de proteção, que, preste atenção, muito se ouve falar de advogado que recebe o dinheiro do cliente e não repassa para o cliente. É uma situação espúria, que é infração disciplinar. Mas também existem casos em que o cliente recebe o dinheiro e, na hora de pagar o advogado, desaparece, não quer pagar. O advogado vai ganhar muito aqui, a causa foi simples, eu acho que eu vou rever o que eu contratei com ele. Nada disso. Para evitar esse tipo de discussão, o advogado já se vale do dispositivo aqui para se precaver. O que é que ele faz? Juiz, o cliente contratou comigo que do que fosse obtido na causa, 20% era meu. Estou juntando o contrato de honorários, deduza. Perfeito. Vamos agora marcar o X da questão? Vamos às alternativas? Alternativa A. O advogado tem direito de expedição do mandado de pagamento em seu nome para que receba diretamente os seus honorários por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, devendo, para tanto, fazer juntar aos autos o contrato de honorários. Aparentemente é isso aí, mas vamos ver a alternativa B? O que é que nos diz a B? O advogado tem direito à expedição do mandado de pagamento em seu nome para que receba diretamente os honorários por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, devendo, para tanto, juntar aos autos o contrato, bem como a declaração expressa do seu constituinte, anuindo com a realização do pagamento diretamente ao advogado. Meus amigos, a diferença entre as duas proposições é somente uma. O cliente tem que anuir com isso? Claro que não. A resposta é a letra A. O X da questão é a letra A. O cliente não tem que concordar que o pagamento seja feito diretamente ao advogado, não tem que concordar quanto a isso. Foi contratado, está no contrato, tanto do que ele ganhar é o pagamento dos honorários advocatícios. Não precisa declarar que ele concorda com isso. Já está afirmado no contrato. Próxima questão. Exame do OAB 2011.3. No caso de arbitramento judicial de honorários, pela ausência de estipulação ou acordo em relação a eles,
é correto afirmar que, à luz das regras estatutárias, alternativa A, os valores serão livremente arbitrados pelo juiz sem parâmetros, devendo advogados percebê-los. Alternativa B, a fixação dos honorários levará em conta o valor econômico da questão. Alternativa C, a tabela organizada pela OAB não é relevante para essa forma de fixação. Alternativa D, havendo acordo escrito, poderá ocorrer o arbitramento judicial de honorários. Meus amigos, minhas amigas, me parece que essa questão aí está bem tranquila, está bem simples para a gente resolver diante do que foi debatido. O que é que a gente estudou sobre os honorários fixados por arbitramento? Eles surgem porque não teve uma estipulação ou não teve um acordo quanto ao pagamento do que foi convencionado, porque houve alguma complicação, o advogado renunciou, não quer mais continuar na causa, ou o cliente revogou a procuração, e eles têm que acordar qual vai ser o valor dos honorários. Nesses casos, o juiz faz o arbitramento judicial do valor. E o juiz atua livremente, o juiz tem parâmetros, a gente viu tudo isso. Vamos rever marcando cada uma das alternativas. Vamos para a primeira alternativa de novo, alternativa A. Os valores serão livremente arbitrados pelo juiz sem nenhum parâmetro. Gente, claro que não. Há uma série de parâmetros para o juiz. A tabela da OAB, a complexidade da causa, o renome do profissional, o tempo de dedicação que a causa exigiu, tudo isso. A alternativa A está eliminada. Alternativa B, a fixação dos honorários levará em conta o valor econômico da questão. Gente, correto. O valor econômico da questão é um outro aspecto que o juiz tem que considerar. Essa questão tem um valor milionário. De repente, 1% de um valor milionário representa muito mais do que 20% de um valor irrisório. Então, o montante econômico da questão deve ser ponderado pelo magistrado na hora de fixar o valor dos honorários. E a alternativa C? A tabela organizada pela OAB não é relevante para essa forma de fixação. Claro que é. A tabela é um dos parâmetros. E vale lembrar que quem estabelece a tabela de honorários é o Conselho Seccional da OAB, não é o Conselho Federal. A tabela não é nacional. Cada estado e o Distrito Federal possuem uma tabela própria. E a alternativa D, havendo acordo escrito, poderá ocorrer o arbitramento. Claro que não. O arbitramento surge porque não teve acordo escrito ou porque teve algum desajuste no cumprimento daquilo que está no acordo escrito. Meus amigos, minhas amigas, o nosso tempo aqui está se esgotando. É chegado o momento de concluirmos mais um dos nossos encontros aqui no programa Prova Final. Eu quero agradecer a participação de vocês, desejar que vocês sigam firme estudando, tenham disciplina de estudo, para que vocês possam obter a aprovação no exame do OAB. Siga firme estudando e tenha certeza que você vai ser aprovado na prova da OAB. Fiquem com Deus e até um próximo encontro.